Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo político bem intrigante a partir de uma análise do Cristóvão Buarque. A questão é a seguinte: em um mundo cheio de problemas que parecem pedir, sabe, soluções de esquerda, por que essa mesma esquerda está perdendo cada vez mais espaço? Vamos tentar entender o porquê disso. E olha, essa citação aqui, ela resume tudo, né? Existe uma desconexão muito grande entre o que seria a necessidade de ideias de esquerda e a capacidade que elas estão tendo de ganhar eleições. A palavra-chave aqui é obsoleta. É essa ideia que a gente vai explorar a fundo. Para a gente entender essa análise, a gente vai passar por 6 pontos, tá? Primeiro, o paradoxo central da esquerda. Depois, a ideia de era da escassez. Aí, as perguntas de hoje que estão sem resposta. O quarto ponto, analógica no mundo digital. Quinto, um futuro fora de sintonia. E, por fim, o desafio da renovação. Então, bora começar pelo começo, o paradoxo central da esquerda. A questão é essa: como algo pode ser tão necessário e, ao mesmo tempo, tão rejeitado? Pensa só: mudanças climáticas, desemprego que não vai embora, uma concentração de renda absurda. Segundo o autor, são justamente esses os problemas que pedem uma visão de futuro progressista, um caminho que a esquerda deveria estar oferecendo. A necessidade parece óbvia, né? Ok, então se a necessidade está aí, clara, onde é que está o erro? Para o autor, o ponto cego da esquerda foi não perceber uma virada de chave fundamental no mundo. A gente teria saído de uma era para entrar na era da escassez. Bom, o autor define a era da abundância como aquele tempo em que o crescimento parecia não ter fim e os governos tinham grana sobrando. Foi nesse cenário que a esquerda floresceu. Só que, segundo ele, o jogo virou. Entramos na era da escassez, com limites ecológicos bem claros e cofres públicos no limite. A crítica é que a esquerda continuou tentando usar o mapa antigo para navegar num território completamente novo. E essa dificuldade em se adaptar nos leva direto para o coração do problema. As perguntas que o mundo de hoje faz e para as quais os velhos manuais simplesmente não têm mais resposta. Vamos pensar nessa primeira pergunta. É um dilema eleitoral gigantesco, né? Como é que um político vai pedir um sacrifício agora, tipo consumir menos ou pagar mais caro na energia, em nome de um benefício que só vem no futuro e que é meio abstrato, como o equilíbrio do planeta? É uma venda muito, muito difícil de fazer. Agora, outra questão que é super delicada. A defesa humanitária da imigração, que é uma bandeira importante, muitas vezes bate de frente com o medo de uma parte da população que vê nisso uma ameaça a empregos, a serviços públicos e até à própria cultura. Como é que se concilia esses dois lados? Esse aqui é um debate clássico, mas que hoje está pegando fogo. A população pede segurança e muitas vezes a resposta que soa mais forte e que ganha popularidade é a da mão de ferro, mesmo que isso signifique flertar com o autoritarismo. O desafio para a esquerda é apresentar uma solução que seja eficiente contra o crime, mas que ao mesmo tempo não abra mão dos direitos humanos. E para fechar essa série de dilemas, a gente chega na questão econômica, o coração da tal era da escassez. Como ajustar as contas? Aquela ideia de que o Estado pode bancar tudo, sem limites, acaba esbarrando em orçamentos apertados. Para o autor, a esquerda tem uma dificuldade enorme em abandonar o que ele chama de fantasia de um tesouro ilimitado e explicar essa nova realidade para o leitor. Todas essas perguntas sem resposta levam a gente para o diagnóstico principal do autor. A esquerda teria se tornado analógica em um mundo que agora é digital. Analógica em tempos digitais. É uma imagem poderosa, né? A ideia aqui é que as ferramentas, as teorias e as respostas da esquerda foram criadas para um mundo que não existe mais, aquele mundo analógico, da indústria, do Estado-nação forte, das classes trabalhadoras unidas. Hoje, no mundo digital, globalizado, fragmentado, essas mesmas ferramentas parecem simplesmente não encaixar, não funcionar mais. E qual é a consequência disso tudo nas urnas? Bom, o resultado seria uma assimetria política, que deixa o futuro meio fora de sincronia. E aqui a conclusão do autor fica bem direta, bem preto no branco. De um lado, uma direita que ganha eleições apelando para um passado idealizado, para uma nostalgia. Do outro, uma esquerda que perde, porque não consegue criar uma visão de futuro que seja, ao mesmo tempo, inspiradora e realista para essa nossa era da escassez. Certo, o diagnóstico foi feito. E agora? A análise não termina de um jeito pessimista, não. A última parte do argumento aponta para um possível caminho que ele chama de o desafio da renovação. Então, o pulo do gato seria este.
A solução não é só tentar consertar ou dar uma repaginada nas velhas ideias. Seria preciso criar algo realmente novo, uma redefinição completa do que a gente entende por progresso, um progresso que funcione num planeta com limites, uma visão que seja, sabe, inspiradora e pé no chão ao mesmo tempo. E é assim que essa análise se amarra, deixando a gente com essa pergunta final, que é ao mesmo tempo um resumo e uma bela de uma provocação. A questão não é só ter boas ideias, mas conseguir transformar essas ideias em projetos políticos que as pessoas abracem, que conquistem a confiança e o voto. O desafio, como coloca o autor, é criar as novas utopias para o nosso tempo.